Eu descobri que quando o mundo te dá limões, você tem que fazer a limonada. Quando o Pinterest me recomendou aquela foto do Pinóquio russo, eu soube no fundo da minha alma que eu tinha que seguir naquele caminho. Foi uma deixa do universo, um sinal. Então eu nem pestanejei quando novamente as minhas redes sociais começaram a mostrar outro filme pra mim. Eu comecei a ver várias cenas do Zorro lutando de espada, lutando esgrima, umas ceninhas bacanas ali e aqui. Falei, poxa vida, o filme do Zorro, cara, faz tanto tempo que eu não vejo coisas do Zorro. O Zorro era uma figura tão icônica quando eu era criança. Hoje em dia ele meio que tá caindo um pouco no esquecimento. Na minha concepção de criança, ele era meio que um dos ícones do cinema de ação, de luta, ainda mais tratando de espada. Mas aí eu falei, caramba, o filme do Zorro, vamos assistir. Bom, pra minha surpresa, esse não era o filme do Zorro. Eu procurei no Google, filme do Zorro, tentei achar ele e não achei. E bom, talvez eu tivesse parado por aí. Mas esse filme continuou sendo sugerido pra mim no YouTube. Dessa vez eu descobri o nome. Bom, não tem nada a ver com Zorro. Na verdade, o nome do filme é A Princesa Prometida. Eu falei, nossa, eu conheço esse nome. Esse nome não me é estranho. Eu conheço esse cachorro. Também conheço. Eu tenho que lembrar, senão eu não vou dormir. Bom, daí eu lembrei de já conhecer ele. Vendo algumas cenas do filme, eu vi uma cena de um tal de Inigo Montoya. Não sei se esse nome te clicou uma coisa na cabeça, mas clicou na minha. Eu lembrei automaticamente de uma cena de How I Met Your Mother, onde dois personagens estão brigando com uma espada e um deles narra um diálogo de um tal de Inigo Montoya. Mais especificamente... My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Assim, quando eu vi essa cena quando eu era menor, eu imaginei que fosse uma referência a algum filme famoso, porém esse também me trouxe memórias de outros filmes que tem essa cena. Então assim, esse é um filme muito grande. Olha o tanto de referência que tem dessa cena. My name is Inigo Montoya. You killed someone I love. Prepare to die. A partir desse momento eu percebi, eu tenho que ver esse filme imediatamente. E eu vi, tá? Claro, senão não estaria aqui agora, né? Antes da gente começar a falar desse filme, eu quero tirar um segundinho só pra agradecer, porque o último vídeo do canal, ele deu muito certo, mais certo do que eu imaginava. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele bateu tipo 37 mil views. Eu fiquei extremamente chocado. Só ele já me deu mais de 1000 inscritos. E assim, é muito foda. Fico muito feliz de verdade. Eu vi que a rapaziada gostou do vídeo. Comentaram, não só, tipo, não deu só muita view. A rapaziada, não sei se vocês vieram nesse vídeo, não sei se vocês se inscreveram no meu canal por causa desse vídeo, mas tinha muita gente comentando, muita gente elogiando, muita gente interagindo um com os outros no comentário. É uma sensação que assim, eu nunca tive na minha vida. Foi realmente muito foda. Só esse vídeo já me deu um gás absurdo pra fazer vídeo. Possibilitou também, só esse vídeo basicamente possibilitou que agora eu consiga criar um Seja Membro aqui no canal. Fiquei muito chocado, agora eu posso ter membros, olha que legal. Mas eu fiquei muito feliz, agradeço muito se você foi uma das pessoas que viu esse vídeo. Se você não viu, ele tá aqui em cima, eu vou fazer propaganda dele, claro. É um vídeo bem legal. E se você veio dele, muito obrigado. Obrigado por ter visto, obrigado por ter comentado, curtido. Bom, vamos pro vídeo. Qual que é a história desse filme? Qual que é a história da Princesa Prometida? Bom, essa aqui é uma história com esgrima, uma história com lutas, tortura, vingança, gigante, monstros, caçada, fuga, grande amor, milagres. E sabe por que a gente sabe disso? Porque é isso que o avô diz pro neto dele sobre essa história. Parei, como assim? Esse aqui não é um filme normal. Na verdade, todo filme é como se fosse uma história que o vô tá contando pro neto. O netinho tá doente, e o vô resolve, vou ler um livro pra ele. O moleque fica enfurnado no quarto 25 horas por dia, com o dedo cheio de cheetos. Vamos trazer um pouquinho de cultura pra essa criança, né? Parar de desligar um pouquinho o videogame, aperta o pause. Mas essa história supostamente tem todos esses elementos que eu falei. Na verdade, nem todos, porque não tem gigante nesse filme. Não sei se o povo considera o Fezzik um gigante. Mas bom, se o filme não tem gigante, esse vídeo tem. Sabe que eu não sei se vocês sabem, eu sou uma versão gigante do Heitor normal. É verdade, eu não minto. Cadê o Heitor do tamanho normal? Heitor? Tá aqui, ó. Oi! Olá, senta aí, cara. Participa do vídeo aqui com nós. Bom, como eu tava dizendo, então esse aqui é um filme repleto de ação. E é uma história narrada do vô pro neto. Puta merda. Ai. Mas bom, essa característica dela ser uma história e não ser um filme de verdade deixa ele um pouco menos crível? Será que a gente fica triste por esse personagem não existirem nem no filme em si? Será que isso acontece? Bom, continuem comigo pra gente descobrir. Fiquem à vontade, vem comigo, vamos descobrir isso aí. O vô começa a contar a história pro neto. Uma história de uma mulher chamada Raio de Sol, uma camponesa criada no reino de Florin. Um dos seus passatempos, citado pelo próprio avô, era importunar a vida de um pobre criado. Ela adorava pedir pra ele fazer coisa, era incrível. A mulher falava, ô colona, amarra meu sapato. Ô colona, tô com uma berruga aqui na minha... Tudo que dava na tela ele pedia pra esse cara. E tudo que ele respondia era como queira. Só que na verdade, toda vez que ele falava como queira, ele queria dizer eu te amo. Porque ele amava ela. Bom, teve um dia que ela percebeu que ela amava ele de volta. E eles começaram a ter um amor intenso, jamais visto na humanidade. É dito no próprio filme que quase nenhuma paixão na face da Terra se comparava a essa. A música vai subindo enquanto eles se beijam na frente do pôr do sol. E para. Você quer um filme de amor? É isso que a criança questiona pro vô. Criança não quer saber de beijo. Se é romance, eu não quero. Mas o vô fala que
tu acha, moleque? Tô chegando lá. E aí, esse sim é muito brega, mas é um brega completamente de propósito. É uma história, que ela tá narrando uma história. Então a gente entende o fato de ser brega. Então por mais que devesse incomodar ser tão brega, não incomoda. A única coisa que incomoda é o fato deles dois parecerem muito irmãos. Nossa, eles são muito parecidos, cara. Toda essa cena inicial eu fiquei com agonia, por causa que eu olhava pros dois e eu falava, meu Deus, eles são idênticos. Será que o resto do filme eu vou achar isso também? Bom, felizmente não. Até porque esse colono, que o nome dele é Wesley, ele vai atrás de dinheiro, navegando pelos mares, porque eles não têm dinheiro pra se casar. Ele fala que vai sair, ele vai arrumar dinheiro e vai voltar pra ela. Porém, ele meio que morre. Ela descobre que ele morre, a embarcação dele foi invadida por piratas, invadidas pelo famoso pirata Robert, que não é um nome muito bom pra um pirata. Oi, eu sou o Robert, pirata assassino. E assim, esse é um pirata conhecido por nunca deixar vítimas, todo lugar que ele vai, ele mata toda a tripulação, rouba, saqueia tudo, ele é um diabo encarnado. A mulher ficou muito triste, mas não tem muito o que fazer, né? Bom, 5 anos se passam, a Raio de Sol agora vai se casar. Ela vai se casar com um príncipe daquela região, o príncipe Humperdinck, nome muito ruim, e ela vai se tornar uma princesa. Ela não quer se casar, até porque a paixão da vida dela, que era o Wesley, morreu, mas como o rei é o rei, ele tem direito de escolher qualquer mulher daquele reino pra se casar. Tem muito mais que ela fazer. Pelo menos ela vai ser rica agora. Porém, nem tudo são flores. Ela é sequestrada por 3 indivíduos: Vizzini, Fezzik e Inigo Montoya. O Vizzini, ele é muito inteligente. O Fezzik, ele é muito forte. Ele é uma abominação quase. O Inigo Montoya, ele é muito experiente. Ele sabe lutar com espada. Ele é muito ágil. E eles querem capturar essa princesa, dar cabo nela e fingir que foi o reino vizinho que fez isso. Eles querem casar uma intriga, querem casar uma guerra entre esses dois reinos. Bom, meio que quem quer fazer isso é o Vizzini. A gente não sabe muito bem o que ele quer, mas vai ser meio que a motivação dele. E se esses 3 rostos são familiares pra você? Bom, porque o Vizzini, ele fez Young Sheldon, o Inigo Montoya, ele fez Mindhunter, e o Fezzik, ele fez, adivinha o que? A série do Zorro. Não pode ser coincidência. Tem alguma coisa aí, hein? Eles não querem que nós saibamos. Bom, eles sequestram ela, só que eles começam a ser perseguidos. Um homem encapuzado, com roupas de couro, uma máscara em seus olhos. Ele carrega uma espada em sua cintura e muita determinação no seu coração. Nossa, falei muito bonito agora. Ele começa a perseguir eles. O vizinho fala, ô Inigo Montoya, fica aqui e dá cabo desse cara. Eu e o Fezzik aqui, a gente vai seguir pra frente, você fica aqui e acaba com ele. Bom, a figura que não é o Zorro, mas eu vou chamar de Zorro, a gente não sabe direito quem é ainda. A gente meio que sabe, mas a gente finge que não sabe. O Zorro, então, ele tá subindo pra alcançar eles. Só que assim, ele se cansa bastante no caminho, ele tem que subir uma montanha gigantesca. O Inigo Montoya ajuda ele a subir. E ainda dá tempo dele respirar, dá tempo dele se acalmar ali um pouquinho, respirar, pra começar a luta. Antes dessa luta começar, a gente percebe que o Inigo Montoya é um cara muito honrado, né? Ele se recusa a lutar contra um cara que tá cansado, contra um cara que tá em desvantagem. Bom, então ele espera esse tempinho. Nesse meio tempo, eles começam a conversar. Um começa a criar meio que um respeito um pelo outro. O Inigo Montoya até conta a história do seu pai. Um homem, um ferreiro, ele fazia espadas. E passou 1 ano fazendo uma espada perfeita pro indivíduo. Só que quando a espada tava pronta, esse certo indivíduo queria pagar 1/10 do que foi prometido no início. Quando seu pai se recusou a vender por esse preço tão baixo, bom, esse cara apunhalou o pai do Inigo Montoya no coração. Assim, ele vai de F e o Inigo Montoya cria uma raiva, um sentimento de vingança muito forte por esse homem. Ele até tenta desafiar esse homem na batalha, só que ele acaba derrotado. O homem não mata ele, mas ele faz cicatriz em seu rosto. Ele prometeu que um dia ele vai achar esse indivíduo novamente. Ele vai treinar suas habilidades o máximo possível, pra quando ele encontrar esse indivíduo novamente, ele poder ganhar dele na batalha. Bom, só que ele não sabe quem é esse cara. A única coisa que ele sabe é que ele tem 6 dedos numa mão. Ele fala pro Zorro o que ele vai falar antes de matar esse cara, que no caso é aquela mesma frase do início: My name is Inigo Montoya, you killed my father, prepare to die. Meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai. Agora vai morrer. Ele vai repetir várias vezes nesse filme. No final vão estar pedindo pra ele calar a boca do tanto que ele fala isso. O cara só sabe fazer uma coisa. Eu sei bem como é que é uma pessoa que fica fazendo 24 horas por dia a mesma coisa. Opa, e aí, cara? Tudo bem? Não aguento mais, eu não aguento mais. É por quê? Porque ele não para. É, quem que não para? É bom separar, cara. Senão a gente vai tomar copyright, né? Que nem no vídeo passado. Ai, viu te contar. Não! Pois é. Bom, só que a hora do descanso, do bate-papo acabou. Eles vão realmente batalhar. Bom, até certo ponto a luta tá igual pra igual. Só que a partir de um certo ponto o Zorro começa a ganhar. Daí o Inigo Montoya sorri e fala: mas eu sei de uma coisa que você não sabe. Daí o Zorro fala: o quê? Eu não sou canhoto não. Ele passa a espada pra outra mão e começa a lutar com a mão direita. Fala: caraca, esse cara é bom, hein? E daí quem começa a levar a pior é o Zorro. E a gente fala: que isso, mano? O Zorro vai morrer. E daí ele vira e fala bem assim: eu também sei de uma coisa que você não sabe. Eu também não sou canhoto. E daí ele também passa a mão pra espada direita e começa a lutar. Cara, muito foda, tá? Nossa,
Nossa, muito engraçado. Esse filme tem umas sacadas, esse filme tem umas piadinhas, umas cenas muito boas. Bom, só que agora realmente o Zorro começa a sobressair. E ele não mata o Inigo Montoya, mas ele deixa ele inconsciente e vai atrás da princesa. Só que o Vizzini, no meio do caminho, com medo do Zorro realmente ter derrotado o Inigo Montoya, deixou aquele gigante lá, o Fezzik, pra dar cabo do Zorro, caso ele tenha conseguido passar do Inigo Montoya. O Fezzik começa a atacar várias pedras no Zorro, e o Zorro percebe que se ele realmente acertar uma pedra na cabeça dele, ele morre. Só que o Fezzik não quer acertar, ele quer meio que uma luta justa, mão a mão. Meio que a luta não é muito justa pro Zorro, já que o Fezzik é gigante, completamente absurdo de forte. Porém, percebendo que ele é tão grande, ele não é tão articulado, né? Então o Zorro consegue subir nas costas dele e meio que dá um gancho de pescoço. E ele não tem muito o que fazer, porque ele não consegue alcançar as costas dele. Então, sem falta de ar, o Fezzik cai no chão. Muito da hora que os dois meio que se recusaram a lutar de forma injusta contra o Zorro. O Inigo Montoya se recusou a lutar contra ele quando ele tava cansado. E o Fezzik se recusou a lutar usando uma pedra contra o Zorro. São duas pessoas muito honradas, que infelizmente estão sequestrando uma pessoa, mas a gente releva, né? Bom, a última pessoa que falta agora é o Vizzini. Bom, o Vizzini é muito inteligente. Então o Zorro, quando encontra ele, faz um desafio mental contra ele. A coisa que o Vizzini mais faz é falar da sua inteligência. Então o Zorro fala, olha, vamos fazer um desafio então. A gente coloca vinho em 2 taças, eu enveneno uma das taças e você tem que descobrir qual que eu envenenei. O Vizzini aceita esse desafio. O Zorro então coloca um veneno que ele tinha no seu bolso dentro de uma das taças. Daí o Vizzini começa a falar as teorias dele. Um pensamento, uma pessoa normal colocaria o veneno nesse, mas você sabe que eu sou inteligente, então sabe que eu penso nisso, então talvez coloque nesse. Mas você sabe que eu sou inteligente, então talvez você saiba que eu pensei nisso. Daí fica meio que uma linha de raciocínio muito foda. Acaba que o Vizzini meio que escolhe um, começa a se gabar, eu tava certo, haha. Só que ele cai duro no chão. Aí a gente descobre que o Zorro envenenou as 2 taças, só que durante os últimos anos ele ficou imune a esse veneno. Provavelmente ele usava um pouquinho por dia até criar a imunidade. Então pronto, agora ele tá com a princesa. Ela começa a questionar por que ele tá fazendo isso. E na verdade a gente descobre que ele é o Pirata Robert. E eu sou o Batman, né? A Tata até parece. Mas supostamente ele é o Pirata Robert. Só que no meio do caminho ela descobre que ele não é o Pirata Robert coisa nenhuma. Ele é o seu amado, ele é o Wesley do início do filme. Nossa, que plot twist, cara. Pois é, eu acho que é meio óbvio. Bom, só que meio que ele não tava mentindo, porque ele realmente era o Pirata Robert. Quando invadiram seu navio, o Pirata Robert levou ele de refém, ele ficou vários anos com ele meio que sendo subordinado do Pirata Robert. Todo dia o pirata prometia que ia matar ele, só que ele nunca matava. E chegou uma hora que o Pirata Robert decidiu se aposentar e passou o título de Pirata Robert pra ele. Até porque esse outro indivíduo também não era o Pirata Robert original. Ele era outra pessoa que veio antes do Wesley, que o pirata antigo nomeou como Pirata Robert. E esse outro também não era o Pirata Robert original, porque ele também era outra pessoa escolhida pelo Pirata Robert original. Daí meio que a lenda ia continuando. Só que agora ele não queria mais saber de ser pirata, ele queria realmente se casar com a princesa, ter uma vida normal, então ele tava pensando em encontrar outra pessoa pra ser esse pirata. E todo mundo ficou feliz, né? Eles ficam felizes. Nossa, meu amor, você voltou pra mim, eu achei que você tava morto. Ele falou, não, o amor supera tudo, eu consegui voltar. Só que assim, o príncipe tá atrás deles dois. Então eles têm que fugir pra um pântano. Lá eles são quase devorados por um rato gigante. No caso, Wesley, porque a princesa fica só vendo o Wesley ser atacado por um puta rato. Gente, que é o 2º filme seguido que eu falo nesse canal que tem um rato gigante atacando alguém. Cara, isso não era pra ser tão normal assim. Mas bom, a princesa não faz nada enquanto o Wesley briga contra o rato. Só que eles meio que são encurralados. O príncipe fala que vai matar os dois se eles não se renderem. O Wesley não quer se render, só que a princesa fala, não, tudo bem, a gente se rende, eu me caso com você, só deixa ele vivo. O príncipe fala, tudo bem, vamos deixar ele vivo. Claro que ele não quer deixar ele vivo, ele quer prender ele num calabouço. Só que a princesa não sabe disso, ela realmente acha que ele vai ficar vivo. Bom, enquanto o Wesley tá sendo levado pra esse calabouço, ele descobre que um dos criados, uma das pessoas, eu acho que tipo o general a mão, braço direito do príncipe, ele tem 6 dedos na mão. Então ele descobre, nossa, esse era o cara que o Inigo Montoya tava procurando, né? Mas bom, isso volta mais tarde. Bom, ele é preso, ela vai se casar. Só que vai chegando no dia do casamento, ela fica cada vez mais insegura. Ela não quer se casar com ele, ele acha, não, o Wesley vai dar um jeito de voltar aqui, vai me salvar. E deu o príncipe vendo essa insatisfação dela, fica puto com o Wesley e vai no calabouço e tortura ele até a morte. Sim, o Wesley morre. Bom, o Inigo Montoya, ele fica sabendo dessa história do cara com 6 dedos na mão e fala, eu vou ter que entrar dentro daquele castelo pra achar esse cara. E ele percebe, quem é a única pessoa que conseguiria entrar dentro desse castelo? Bom, é o Wesley. Pô, ele é inteligente, ele é ágil, vamos achar esse cara pra ele ajudar a gente, né? Eles acabam encontrando onde é que fica esse calabouço, só que eles encontram o Wesley morto. Ele fica completamente devastado, acha que não tem mais chance, mas lembra de um certo curandeiro, um cara capaz de reviver pessoas. Ele leva o Wesley pra lá e esse curandeiro é... Cara, esse cara é muito bom, velho. Ele é muito engraçado, ele tem umas piadas muito foda, vou colocar pra vocês verem aí. Com defuntos, geralmente só há uma coisa a fazer. O quê? Revistar a roupa pra ver se tem dinheiro. Nossa, me acabei de rir com esse cara, velho. Bom, só que agora o Wesley tá meio que vivo, só que ele tem que recuperar ainda os movimentos do seu corpo, porque ele não tá 100% bem, né? Ele acabou de morrer e ser revivido. Então ele tem que invadir, só que ele, assim, ele não consegue andar, ele não consegue se mexer direito, ele só consegue falar e mexer a cabeça. Então ele tem que bolar um plano muito elaborado pra entrar no castelo durante a cerimônia de casamento, sem chamar atenção. Porém tem muitas guardas na frente, eles fingem que o Pirata Robert tá lá e vai atacar todo mundo, daí faz todo mundo fugir e tal. Bem boa essa cena.
cena. Eles invadem o castelo, o Inigo Montoya vai atrás do cara que matou o pai dele e o Wesley vai atrás da princesa. Bom, começar pela parte do Inigo Montoya. Ele não começa muito bem a luta porque ele é apunhalado também. O inimigo dele começa a tirar sarro dele. Nossa, você dedicou os últimos 20 anos da sua vida pra isso e você vai perder. Só que ele arranja forças do nada e começa a lutar contra ele. Ele repete a mesma frase. Ele repete a mesma frase várias vezes. Ele faz as cicatrizes que ele fez nele no outro cara. E finalmente, ele mata ele. A sua missão de vida foi concluída. Agora vamos pro Wesley. Por que me beijou? Porque o senhor sempre foi tão bom pra mim. E nunca mais o verei. Vou me suicidar quando chegar ao aposento nupcial. Mas que maravilha, hein? Ela me beijou! Ele realmente encontra a princesa. Olha, você veio me ver, vem cá. Vem aqui pra cima, vem. Participação especial com a pantufa dele, olha só. Olha a pantufa do Ursinho Pooh. Bom, meio que o príncipe se rende na hora. Ele é um cagão, mas também é que o Wesley é muito foda, né? Ele é um espadachim bizarro, então assim, ele não teria chance nenhuma. Nesse momento ele não sabia que o Wesley tava meio que debilitado fisicamente, mas na enganação o Wesley conseguiu convencer ele a se render. Bom, todo mundo se encontra no final e ele já foi embora. O Inigo Montoya fala pro Wesley: agora, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu dediquei 20 anos pra achar esse cara. Agora que eu achei, minha vida não tem mais sentido sem isso. O que será que eu faço? O Wesley olha pra ele e pergunta: por que você acharia de ser pirata? E ele fica com a cara meio de, nossa, interessante. E os 4 cavalgam como um horizonte. Agora o Wesley, junto com a Raio de Sol, vão poder finalmente ter a vida que os dois tanto queriam. Estão todos livres agora. O Wesley beija a Raio de Sol. E é narrado que existiam 5 beijos mais apaixonados durante toda a humanidade. Só que nenhum desses se comparou a esse beijo do Wesley com a Raio de Sol. E o filme é meio que assim, o filme ele é meio que brega, ele é meio que tipo assim, ele é escrachado, ele é meio sarcástico, ele tem um tom meio de fantasioso mesmo, que é muito bom, cara. O filme ele termina assim, ele termina muito bem. O personagem do Neto, ele meio que vai fazendo a gente nessa história, ele vai cada vez mais gostando da história. De início ele ficou meio, não quero ver essa história. Depois ele fica, pô, história de amor. Só que o avô dele fica depois de um tempo, não, se quiser eu paro. Ele fica, não, você pode ler um pouquinho mais. Depois acontecem umas coisas, o avô fala, você quer que eu pare? Ele fala, não, continua, avô, pelo amor de Deus. E ele é a gente nessa história, a gente vai gostando desse filme. Todo esse negócio dele ser uma história dentro da história é muito foda, porque ele consegue ser meio brega desse jeito, e é de propósito mesmo, sabe? Dá pra ver que é de propósito. Ela é uma história épica, ela é uma história clássica, só que parece que aquilo que realmente é dos livros, de livro épico, de livro clássico, é transcrito pra um filme, e muito bem. É um filme divertido, é um filme marcante, tem frases muito marcantes. Eu acho que se eu tivesse que apontar um defeito pro filme, é o fato da princesa ser realmente muito mal aproveitada. Ela é realmente como se fosse só a donzela e perigo mesmo. Bom, isso é meio paia, porque coloca ela meio que num lugar de completa submissão durante o filme inteiro. Mas de resto, é um filme gostosinho, é um filme é rápido, é um filme rápido. Ele parece uma aventura meio RPG, recomendaria muito você ver se você não viu. Se você já viu, o que você acha do filme? Você gosta bastante? Você gostou que nem eu? Pode colocar aqui embaixo nos comentários, ficaria muito feliz. E se você gostou, deixa um like. Vamos ver muito like nesse vídeo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo desse canal, viu? Um beijão e até a próxima.